Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Explicar tudo para vocês. A primeira temporada, com 13 episódios, Felicidade Contínua, terminou. Essa é a apresentação, primeiro episódio da nova temporada Out of Matrix, que significa fora da Matrix. Por que esse nome? Porque a Matrix é como se fosse a maioria, né? Pessoas inconscientes que não buscam a sabedoria, não buscam autoajuda, não buscam o conhecimento necessário para sair dessa bolha enorme, né? Para conseguir pensar fora da caixa, para conseguir ter criatividade, que é justamente o que eu estudo, que eu trabalho com criatividade, com música e com marketing. E pretendo trabalhar com educação, né? Nestas áreas. Então, por isso que eu estou fazendo mestrado, né? Quem viu a primeira temporada sabe. Temos 21 inscritos, que é muito bom. Minha expectativa, nem tinha expectativa, era mais para fazer por diversão também e para treinamento, né? Mas já está trazendo pessoas interessadas, que é excelente. O que a gente vai falar nessa nova temporada, com vídeos diários novamente? A gente vai falar principalmente sobre mentalidade, que hoje fala sobre mindset, né? Nós temos vários mindsets, várias mentalidades para objetivos distintos. O nosso objetivo é uma mentalidade para viver tranquilo, independente de qualquer fator externo, né? Então, a mentalidade que gera uma inteligência emocional. E para isso, nós precisamos mudar hábitos e comportamentos. E não são só hábitos e comportamentos físicos, mas da mente. Por exemplo, ontem eu me peguei processando ideias, criando ideias, processando conhecimentos que eu tinha salvo na minha memória para criar ideias, como eu costumo fazer. O que isso gera para mim, né, e pode gerar para mais pessoas, é o déficit de atenção. Você não foca no presente, então você não tem um foco, você perde o foco, né? Você não consegue se concentrar, se dar para aquilo dali. Ainda mais que você cria o hábito mental de processar ideias no momento errado. Por quê? Eu analisei que a hipótese é que nós acreditamos que aquele momento ali que está vindo, isso está vindo aleatoriamente na nossa mente. Então é o momento certo para pensar. Ao invés de a gente, opa, que agora não. E a pergunta que fica é, pensar agora nisso traz o mesmo resultado do que pensar amanhã, ou depois, ou semana que vem? Isso é difícil de saber porque a gente não consegue voltar no tempo, né? Ah, vou processar essa ideia. Ah, vou fazer o vídeo de amanhã sobre inteligência emocional. Como adquiri-la? Aí começa a pensar no vídeo. Se eu pensar no vídeo agora, vai ser o mesmo vídeo que eu estou pensando no conteúdo do que eu pensar amanhã? Né? Eu acho o seguinte, tá? Eu penso o seguinte. Se bem que achar e pensar é a mesma coisa, né? Se a gente não tem fundamentação. Mas, pelo que eu ando analisando, testando, às vezes me vem uma ideia grande e eu tô fazendo um esporte, por exemplo. Eu tenho que cancelar essa ideia. E eu comecei a cancelar. Antes eu não fazia isso, só que acabava estragando o esporte, né? O meu time todo lá, né? Acabava perdendo a jogada, né? O round ali. Então, cancelava. Não vou pensar agora nisso.
e deixava para depois. E qual o que mudou? Nada, eu tenho a mesma capacidade, a mesma, né? Quando vê, é melhor ainda depois, porque tu não tá jogando junto. Tu vai fazer uma coisa de cada vez. Então a gente diz aqui, o multitarefismo, ele gera cansaço. Tá? E esse eu tenho a fonte. É A Sociedade do Cansaço, o nome do livro. Não lembro os autores. Aí o multitarefismo, ele gera ansiedade, ele gera hiperatividade, tu acaba fazendo as coisas erradas, que tu não faz bem uma coisa nem outra, né? Traz estresse e esgotamento, né, mental. Tá? Às vezes a gente se pega pensando em duas coisas ao mesmo tempo, né? Parece que nossa cabeça tem a aba do Chrome e a gente vai abrindo várias abas, né? Vários programas junto, ele vai... Tem dois monitores, dois teclados, né? Ah, mas o meu processamento é bom. Se ele é bom, faz que nem a maioria tem um PC gamer e joga Minecraft. Para jogar bem, né? Não precisa... Ou deixa a capacidade toda para fazer a mesma coisa ali, né? A gente pode pensar que ouvir música junto, conversar junto, trabalhar junto, mexer no celular junto. Eu vou fazer isso porque eu acredito que vai expandir minha mente, minha capacidade vai aumentar. Não sei dizer nada sobre isso. Fico devendo para vocês. E justamente estes vídeos aqui, eu tô buscando a excelência, né? Em tudo que eu faço, todas as coisas, que são vários projetos. Então, para adquirir excelência, daí a gente diz em criar, em ser uma boa pessoa, em ser humilde, em ser um bom professor, né? Todas essas coisas juntas aí, e ao mesmo tempo atingir mais pessoas. Então, estudar os fatores necessários para conseguir essa excelência toda aí. E eu digo para vocês, não vai ser um monte de coisa. Ah, mas eu preciso porque eu tenho 2, 3 trabalhos junto, eu tenho minhas rendas, Bom, a gente vai falar sobre isso daí, tentar trabalhar minha produtividade. Produtividade. O que eu posso falar para vocês? Que hora é agora? Vamos ver aqui. 10h23 eu tô fazendo vídeo aqui, né? E daí as pessoas pensam, às vezes mas é que tu teve sorte, né? Normal, eu nem vou falar muito sobre isso, mas de que herdar, né, de família. Também não vou falar sobre isso. Os 21 aqui que me seguem já sabem da minha vida. Os outros, eu digo o seguinte, não sou playboy, não. Eu só sou livre. Eu sou fora da Matrix, né? Aí dizem, mas você não tem uma mulher, uma esposa, nem filhos. Já tive. Foi um casamento que não foi muito bom, não tive uma experiência boa, né? Mas não foi isso que me fez eu parar. Por que a gente está descontraído falando sobre isso? Porque a gente está resumindo o que vai ter nessa temporada fora da Matrix. E a sociedade, né? Você vai ficar para titio, né? Isso é uma coisa da sociedade. A sociedade é a Matrix, né? Que vem do tradicionalismo. Vem aquela Karl Marx, tradicional, razão, emoção. É o que torna um indivíduo social, É a tradição de como sempre foi feito, né? E
E a razão, que é da lógica, né? De desfazer sentido, né? E a emoção, que já não faz sentido, mas eu quero. Não faz sentido, mas me faz feliz. Não faz sentido, mas eu sinto amor por isso, né? Então, a tradição, ela é legal, só que é o principal bloqueio. Nós não devemos desrespeitar. Como, por exemplo, eu uso alargadores, né? Nomeados como brincos pelos gaúchos. E gaúchos tradicionalistas não gostam. E num CTG, óbvio que eu vou respeitar, vou botar a minha pilcha e vou tirar os meus alargadores. Que é respeito, não faz parte do traje. A cultura. Tem que respeitar a cultura. Né? A gente nem critica isso. Como, por exemplo, numa arte marcial, tu vai usar um kimono. Dá pra te treinar sem kimono? Dá, mas é no início e tudo. Só que tem que respeitar a tradição também. Porque existem regras que fazem parte. Existem regras que são legais de seguir. Não tô dizendo que a gente vai ser um cara fora da Matrix, que a gente vai sair aí que nem o Neo e com umas metralhadoras, né? Nem aí pra nada. Não seguindo mais. Não, claro que não, a gente vai seguir as leis, né? Óbvio. A ética, óbvio. Respeito, óbvio. Cultura, sim. Só que assim, ó, o que eu quero dizer da tradição, para não. Dentro de você, não tenha isso. Aí tu vai entender todas as tradições, todas as culturas, todas as subculturas. Tu vai se expor da melhor maneira para elas. A gente sabe que existe moda, existe o fashionismo. Ninguém gosta disso no fundo, mas existe, né? Sei lá, né? Tem gente que gosta disso. No que falar, ninguém, digo, ninguém que as pessoas que saíram da Matrix não gostam mais disso aí, porque não existe moda. Moda quem faz somos nós, né? Ah, mas ainda mais quando a pessoa uma referência ali, tudo bem, né? Ela cria. Mas quem é você para estar indo contra a moda agora, ou voltando, né? E mesclando cores que às vezes aí tem tudo bem, tem coisas que fica estranho, né? Que é mesclar cores que não combinam. É. E estilos, né? De design, assim, que se discrepam, né? Mas eu vou dizer para você, se tiver um influencer forte e ele fizer isso, você vira moda e tendência. Todos sabemos disso. Então, quebrando as regras, né? Que até chegam a dar um enjoo na hora, de quem é perfeccionista, né? Mas é que a gente acaba vendo tanto depois, acaba popularizando, que daí é fácil de digerir, né? Então, aí a gente entendendo tudo isso, a gente está falando sobre consciência. A consciência é tornar consciente. Então, é entender da raiz ali tudo. Que daí a gente acaba compreendendo, né? E aí vai da gente entender o que acontece e o que não acontece. Se tu sair fora de moda, as pessoas podem te olhar estranho e, né? Podem te achar até meio louco. Vai disso que é correr esse risco, ou se pra ti não vai de nada o que elas pensam também. Aí vai da imagem, né, que quer passar. Ou tu ter a certeza de que elas não têm certeza também se tu tá certo ou errado o jeito que tá vestindo. A gente tá exemplificando aqui com a moda e tudo, mas serve para qualquer outro tipo de coisa tradicional, né, também. Como, por exemplo, até mesmo na música, vai criar um estilo musical novo para ser aceito, né? Tem que saber persuadir. Que é a mesma coisa praticamente que comercializar, que é a mesma coisa praticamente que informar, que é a mesma coisa praticamente que educar pedagogicamente. Porque uma coisa que eu aprendi também,
é a criação de desejo. Na verdade, o desejo não se cria. Você vai lá e faz essa cuia de chimarrão aqui, né, de madeira. Eu fiz de madeira porque é melhor, porque é isso, por aquilo. E acredito que seja bonita. A gente fez uma pesquisa e foi feito que é bonita. Só que assim, você viu e você... Meu Deus, eu preciso de uma cuia dessa. Não foi eu que criei isso. Você que criou isso. Certo? Aí então a gente precisa ter a nossa mentalidade e entender que isso funciona assim. Ah, o iPhone é lindo, o Steve Jobs inventou isso para ficar bilionário e todo mundo gastar dinheiro. Não, ele facilitou, né? E fez uma tecnologia revolucionária. E a gente pode até comparar os computadores e os processamentos. Computadores eu digo tanto desktop quanto mobile, né? São praticamente a mesma coisa, são devices que processam. E nós temos então a memória que fica no HD, que é armazenamento, e a memória RAM, que é a memória feita para processar ali na hora, né, que está sendo processada. A memória aqui vem do HD que vai para lá que está sendo processada. A HD ela é armazenado e aqui está sendo processado. E o processador processa elas. O processador. E pá. Aqui é a capacidade de memória de acessar arquivos, né? E pastas, arquivos, banco de dados, informações simultâneas. E aqui fica um disco, que daí ele traz para cá. E o processador, dependendo, ele consegue... A velocidade dele depende do processador, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o computador, ele é um simulador de cérebro. Tanto que em mandarim, meu irmão, ele é professor de mandarim, ficou um ano em Taiwan, e ele me disse que para representar o computador são dois símbolos, Tirem chinês, que são cérebro e acho que... o outro eu não lembro, gente. Tu vê, o que eu não lembro? Ele me falou isso em áudio, foi um arquivo de áudio, né, que no meu cérebro até posso converter em texto, né, ou em imagem, porque na verdade o texto é uma imagem. A gente olha o texto, o áudio a gente escuta, né, óbvio. E ele fica no HD nosso da cabeça. Só que eu estou tentando buscar essa informação. Na verdade, o processador ele tenta encontrar, né? Como se fosse fazer um query num banco de dados, para quem é da programação. E eu tentei fazer a busca ali. Eu encontrei o steering que ele falou do cérebro. Cérebro mecânico, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim. Então é a mesma coisa, é a mesma pegada. Então tu imagina um HD, ele precisa ser feita a desfragmentação de disco. Na nossa época, lá dos Windows 95 e 98, era feito assim, né? Hoje em dia dá pra fazer também, mas as pessoas não costumam fazer porque não é tão necessário, pela capacidade do computador que é maior. Mas aí, tu imagina, desfragmentar o disco, fazer uma limpeza de disco. Nós precisamos fazer isso com o nosso cérebro. Por quê? Eu não analisei todos os cérebros de todo mundo, eu não sou da área de neurociência, né? Nem da medicina, mas eu analiso o meu, tá? E aqui vai ser uma análise do meu cérebro que pode servir para vocês ou não. E eu me pego pensando bastante em várias coisas que eu já pensei. Ou seja, a gente diz que é passado, né? Mas são a gente acessando o HD, né, e relembrando. Então a gente está criando cópias de arquivos praticamente, né? E a gente tem uma capacidade de memória limitada. Daí a gente fica... Para quem te duplica? A gente precisava
armazenar melhor, que a gente precisa mais, né? Limpar, tirar as coisas que a gente acha desnecessário, que não sejam da nossa área, né? Os arquivos duplicados. Porque existem até arquivos ocultos, como esse, que eu não lembro se é mecânica, né? Se é, sei lá, engenharia, cérebro, engenharia, cérebro, não sei. É um arquivo oculto lá. Porque tem que fazer uma desfragmentação, tem que saber acessar melhor o cérebro, ter as coisas mais na ponta da língua, que nem a gente chama, né? Aí, mas nós vamos nos tornar robôs? Não, é que a gente está falando de inteligência emocional também, que é outro passo que a gente vai falar. E agora a gente está falando de melhor utilização do cérebro para não ter déficit de atenção. Então, se autocurar de um déficit de atenção com uma simples ação que a gente tem que treinar. Que eu vou começar a treinar e vou dizer o progresso para vocês. Veio o pensamento, não é a hora certa ali. Corta o pensamento. Dá uma respirada. A técnica é essa, ó. Respira, presta atenção na respiração. Se quiser, prende a respiração. Prende o máximo que pode, assim, se concentra em nada, né? E vai, assim. Vai fazendo assim. Vai chegar uma hora que tu vai até conseguir dirigir o carro prestando 100% de atenção no trânsito. É uma coisa difícil, né? Mas é uma coisa para treinar a atenção. O que a gente consegue com isso? Se você vai jogar um esporte, você vai estar 100% mais concentrado. Se você vai trabalhar, você vai ser mais produtivo. Eu acredito que para vocês possa servir isso, né? Tem gente que não tem déficit de atenção, que não tem esse problema aí que eu disse, né? Só que assim, ó, quando você vai trabalhar demais com várias coisas, né? Aí você tá sempre querendo já antecipar o trabalho. Ainda mais quem precisa trabalhar praticamente só com a mente. E é processar ideias e coisas, tudo. Aí vai, para aqui, fica uns minutos, quando vê já trabalhou pelo dia inteiro, só vai lá e faz, né? Tá planejando, criando a estratégia. Só que a gente precisa, sim, então, ter o melhor momento, lugar, né, para isso acontecer. Bom, gente, foi isso o primeiro vídeo. Amanhã a gente vai falar sobre a inteligência emocional. Acredito que eu já falei um pouco sobre isso na felicidade contínua, mas a inteligência emocional, elas fazem atores ganharem Oscars, né? Porque um ator, ele tem que estar 100% equilibrado. Ele tem que estar 100% neutro. Para poder transmitir qualquer emoção, qualquer expressão, qualquer comportamento, qualquer gesticulação, qualquer ato, Então, para ele conseguir isso, o cara tem que estar 100% equilibrado, tem que estar 100% concentrado, o cara tá, sabe? E não que nós queremos ser atores, tá? Mas para qualquer tipo de negócio, se o cara vai palestrar, ele tem que se expressar bem. A gente tá falando... deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Vamos ver... Tá. Aqui, ó. Não quis falar ator. Porque nós... Não sei se vocês vão ser atores. Mas aqui, ó. Expressividade. Você e sua imagem. Como se comunicar corretamente e deixar sua marca. Tá? Então, se a gente não tá com a emoção regulada, se a gente não serviu os militares lá, o exército, aí tu tem que ficar tranquilo assim, sim senhor, né? Aí
Você sabe que tem abuso de poder, aí, abuso de autoridade, abuso disso, aquilo, né? Que fazem piadas e tudo, e a melhor ação é... Ah, mas eu não levo desaforo pra dentro de casa, né? Bah, isso aí faz parte do tradicionalismo cultural que a gente tem que cortar fora. Tudo bem, tem que entender que as pessoas... Cara, a gente tem que ser... Não tem que ser um espelho. Tem que ser um vidro, transparente, né? Invisível, tá? Então a gente vai falar sobre isso amanhã. Muito obrigado para quem ficou até aqui nesses 25 minutos.